Eu também. Minha avó, meu tio e um peixe. Pessoal, então olha só, a gravação vai começar. Já começou no caso, tia? Vamos começar por redação, tá? Página 42, módulo 4. Ok, tô botando. Minha bateria. 42, 37. E o bebê, tia? Tá bem. Quero que ele esteja. Você vai começar com português ou redação? Redação. Pode. Não. Página 42, módulo 4. Sentido próprio e sentido figurado, que nós falamos na terça-feira, que é o mesmo de denotação e conotação, tá? Se vocês quiserem, aí embaixo de sentido próprio. Tirar ela de redação é que eu entrei agora. Bom dia, página 42, módulo Oi, 4. ela é o módulo 4? Isso. Se vocês quiserem, pessoal, embaixo de sentido próprio, escrevam denotação e embaixo de sentido figurado, conotação, tá? Que são as mesmas coisas. Então, vamos lá. As palavras de nossa língua não apresentam um único sentido. Dependendo do contexto, elas podem apresentar outros, além de seu sentido habitual. É isso que vamos estudar nesta sessão. Leia a seguir uma estrofe de um poema e um verbete de dicionário. O livro é um farol iluminado, que clareia as veredas do presente. Um beija-flor de bico perfumado, que leva o saber de mente em mente. E agora o verbete do dicionário, né? Livro, substantivo masculino. Primeiro conceito, bloco de folhas de papel escritas, normalmente impressas, unidas de um lado e cobertas por uma capa. 2. Obra impressa de caráter científico ou literário. Um livro de geografia, um livro de poesias. E aí na letra A, embora sejam diferentes quanto ao gênero, um é um poema e o outro é um verbete, os dois textos tratam do mesmo elemento. Qual é ele? Os dois textos falam sobre o quê? É livro. Do livro? Livro, muito bem. Davi é 42. Vamos lá, sobre livro. Letra B. O que é um livro de acordo com a definição apresentada no poema? O que eles falam sobre o livro no poema? Que é um farol perfumado, iluminado. Muito bem, Mariana. O livro é um farol iluminado. Um beija-flor de bico perfumado, tá? Então, é isso que vocês vão escrever aí, segundo o conceito do poema, que é o primeiro, em azul. Tia, calma aí que eu ainda tô escrevendo. Tá. O que é para fazer, tia? Bugou o seu áudio. O que é um livro de acordo com a definição apresentada no poema? Qual é a definição de livro lá no poema azul? O que é falado sobre o livro? É um farol iluminado. Isso aí que vocês vão escrever. Tia, eu botei assim. Um livro é um farol iluminado. Um beija-flor de bico perfumado. Isso, também. Um beija-flor de bico perfumado. Foi. Pode ir. Calma aí. Letra C. A definição de livro apresentada no poema é objetiva, ou seja, impessoal, ou é uma definição subjetiva, isto é, pessoal, particular? Objetivo? Subjetivo?
subjetiva, porque o livro nós sabemos que não é um farol iluminado, né? Isso daí é a opinião particular por parte de quem escreveu. Um livro, Meu Deus. como diz o verbete do dicionário, é um bloco de folhas, né? Como nós estamos vendo aqui, que existe uma capa, as folhas são escritas. Então, quando ele diz o livro é um farol iluminado, é uma definição subjetiva. Isso daí faz parte da opinião, da visão de quem escreveu, de um autor, tá? Então, é a segunda opção. Letra D. Qual dos textos apresenta o livro objetivamente, limitando-se apenas a informar de maneira impessoal a definição desse objeto? Qual definição é mais objetiva? A do poema ou a do verbete? A do verbete. Do verbete. Muito bem, Mariana. Muito bem, os colegas que responderam. Então, vocês vão colocar o verbete do dicionário. Porque lá, no dicionário, nós encontramos o significado, a definição exata do que é um livro, tá? Então, uma Só um minutinho. definição objetiva. Vai tentar um pouco bugando o seu áudio. A D é qual? Segunda, pessoal, subjetiva. Obrigada. Agora vamos à página 43. Vamos lá. No início da página, vem falando sobre sentido próprio, sentido figurado, que nós já aprendemos na terça-feira. E em seguida, no número 2, vem o trecho de uma crônica. Efeito minhoqueira. Eu não era de fazer birra. Para fazer birra, eu teria de gritar. O grito até existia dentro de mim, mas não saía. Uma casca de silêncio abafava o som da minha voz. Até para verbalizar palavras, eu tinha dificuldade. Elas saíam em forma de monossílabos triturados. Ninguém me entendia. Ganhei fama de bicho do mato. E aí na letra A diz assim: o que significa o termo em destaque nesse trecho? Assinale a alternativa correta. O que significa bicho do mato aí, através de tudo que foi lido? Pessoa recaída reservada? Exatamente. Nós aí não estamos falando de um bicho que vive na selva. Nós estamos falando de uma pessoa que ela é reservada, ela é retraída, né? Tem dificuldade para falar, tem timidez, enfim. Então é a segunda opção. Letra C. Letra B. Esse termo foi empregado com o sentido próprio ou sentido figurado? Explique sua resposta. Figurado. Do figurado. Agora explique Porque esse termo bicho do mato foi meio que tipo um apelido. Bicho do mato, vocês vão explicar aí, como foi falado anteriormente, que não significa um animal do mato, mas sim uma pessoa retraída, reservada, uma pessoa na dela, né? Uma pessoa tímida, que tem dificuldade para falar, para se expressar. Então é isso que vocês vão explicar. Só mais um minutinho, tá, tia? Sim. Tia, eu botei assim. Bicho do mato não é uma pessoa tímida, ou seja, que não fala muito, não é um animal agressivo. Isso, certo, Mariana. Muito bem.
Alguém mais quer falar? Ô, professor, eu coloquei assim, sentido figurado. Aí eu coloquei aquele ponto e vírgula. O termo bicho do mato foi empregado para se referir a uma pessoa reservada, tímida. Isso, muito bem. Agora, na letra C, diz assim: escreva uma frase em que o termo bicho do mato seja empregado em seu sentido próprio. Fique atento ao contexto. Então, aí vocês vão criar uma frase, pessoal, em que a situação retrate o ambiente, né, selvagem, né, de um animal. Agora sim, com sentido próprio. Bicho do mato. Vamos lá. Quais frases a gente pode formar aí com essa expressão? Filha, eu já sei o que eu vou botar. Fala, Mariana. Eu vou botar assim. Teve um dia que eu fui no zoológico e infelizmente não consegui ver o bicho do mato. Não precisa ser exatamente, vamos dizer assim, não, a expressão bicho do mato não precisa aparecer especificadamente, tá? Especificamente. Tia. Vocês podem colocar bicho do mato um animal feroz, um animal que vive na selva, no mato, entendeu? Porque aí sim vai. Colocar essa frase. Fala. Eu fui no zoológico e infelizmente não vi o bicho do mato. Posso colocar isso? Pode, mas eu acho que você poderia citar um bicho selvagem, entendeu? Porque aí sim seria bicho do mato, né? Estaria relacionado aí a essa expressão. Mas não sabe, eu já até tentei, mas antes de falar isso, eu tentei fazer uma frase nesse sentido. Só que não foi nada na minha cabeça. Vamos lá, pessoal. Mais alguém aí? Só formar uma frase com qualquer animal feroz que vive na selva, uma fera, uma onça, enfim. Qualquer um desses animais vão se encaixar o termo, né? Bicho do mato. Vamos lá, mais alguém? Aí a resposta é pessoal, cada um vai formar a sua frase. Posso falar o meu, tia? Fala, Davi. Pode ser um leão? Estudei sobre um tigre, que é um bicho do mato. Sim. Lembrando que vocês não precisam escrever o termo bicho do mato. Basta falar de algum animal que se encaixe nesse termo, tá? Mas ok, Davi. Fala, Caio. Não, só perguntei se pode ser de leão. Sim, pode. Tá, vou formar aqui então. Professora, formei minha frase. Fala, Ângelo. Eu botei. Estava andando e do nada eu vi um bicho do mato, era um gorila. Botei isso aí. Ok. Eu poderia até mudar o gorila, botar um outro animal, mas selvagem, assim, vamos dizer. Sim, Outra coisa. Uhum. Tia, pode ser. O leão é um bicho do mato muito perigoso? Pode. Isso aí. Agora vamos à página 44, número 3. É comum empregarmos nomes de animais em sentido figurado para caracterizar pessoas de acordo com seus traços ou seus comportamentos. Escreva as frases a seguir, substituindo os termos em destaque por um dos nomes de animais abaixo. Faça as adaptações necessárias. Então, nós vamos trocar os termos que estão em negrito por um desses nomes aí em destaque: papagaio, raposa ou touro, de acordo com o contexto. Então, na letra A está assim: Roberto é muito grande e muito forte. Nós vamos escrever: Roberto é um papagaio, raposa ou touro? Touro. Touro, né? Porque nós estamos relacionando Roberto, né? No caso aí, a nome de um animal, touro, nós estamos relacionando os traços comportamentais, né? Entre uma pessoa e um animal. Então, vai ficar Roberto é um touro. Posso falar a minha frase, tia? Oi? Posso falar o meu?
Não, no número 3 não tem como ficar diferente, não. Tá? É porque disse que faz as adaptações necessárias. Tá, mas o que você colocou aí de diferente? A adaptação é porque a gente tirou a palavra muito, enfim. Mas fala como é que ficou o seu. Na B, eu coloquei. Agora, a B eu nem li ainda, não. Então lê aí, tia. Tá? A B é: meu pai, quando está feliz, é muito falante. E aí? Meu pai, quando está feliz, é um papagaio. Tudo bem? Meu pai, quando está feliz, é um papagaio. Peraí, professor, tá fazendo assim. Papagaio. Já responde. Uhum. Tia, espera um pouco só pra eu copiar aqui essa, tá? Tá. Copiei assim, eu copiei todos. Letra C. Rita é muito esperta para certos assuntos. Rita é uma raposa para certos assuntos. Rita é uma raposa, tá? A raposa é conhecida como um bicho esperto, inteligente, astucioso. Por isso que eu gosto das raposas. Elas são fofinhas. Rita é uma raposa para Sabia que certos... tem uma raposa que a gente pode cuidar? É. Já quero. Também quero. Esse bichinho é feneco. Ele come Vamos lá. insetos e peixes. É tipo isso aí. Ele não come Todo nem... mundo já escreveu as 3 frases? Espera mais um pouquinho. Foi, tia. Hoje a gente vai dar uma acelerada aí com o livro, né? Porque ele ficou um pouquinho parado por conta da matéria verbos, que é enorme, né? E aqui no livro vem explicando o básico. Então, nós passamos aí um bom tempo conjugando verbos no caderno. Então, hoje eu vou dar uma acelerada no livro, tá? Ok. Vamos lá, número 4. Os ditados populares costumam apresentar sentido figurado. Leia o ditado popular a seguir. De grão em grão, a galinha enche o papo. Agora assinale P para o sentido próprio desse ditado popular e F para o sentido figurado. A galinha enche o papo acumulando os grãos que encontra. Esse é o sentido real ou é o sentido figurado? Figurado. Prestem atenção, leiam as 2 frases. Os objetivos podem ser alcançados aos poucos. E aí, qual é o sentido próprio desse ditado popular e qual é o sentido figurado? O figurado, a galinha enche o papo acumulando os grãos que encontra, e o próprio, que é o real, Os objetivos podem ser alcançados aos poucos. a poucos. Não. Tá certo, não. Lembrando que ditados populares, né? Os ditados populares são frases curtas que passam a ensinamentos, alertas para as pessoas, né? Então, de grão em grão a galinha enche o papo é um ditado popular que, em seu sentido figurado, indica que os objetivos eles são alcançados de pouquinho em pouquinho, por isso de grão em grão, tá? Então, quando alguém fala isso, de grão em grão, a galinha enche o papo. Significa que aos poucos, de pouquinho em pouquinho, você consegue atingir o seu objetivo. Esse é o sentido figurado, o sentido simbólico do ditado popular. Você Agora, pode tirar um pouquinho? Porque. Mariana, não posso, não, porque é só para colocar letra. Não, tia, porque eu tô botando meu celular pra carregar e tem que pegar a borracha. Vai lá, que eu não posso parar. E o sentido próprio, pessoal, seria realmente, né, a galinha, o animal, sentido próprio, enchendo o papo, né, comendo os grãos. Então, ficou P e F. O sentido próprio é quando realmente fala do animal, tá? Da galinha enchendo o papo, né, se alimentando. E o sentido figurado é no sentido de alcançar objetivos de pouco em pouco.
Então, ficou P e F. Agora vamos ao número 5. Em cada frase a seguir, há uma palavra ou expressão em destaque com sentido figurado. Analise-as e escreva o sentido próprio delas. Vamos lá, então todas essas palavras aí que estão em negrito foram empregadas nessas frases com sentido simbólico, figurado, com sentido conotativo. Nós vamos falar o sentido real da palavra, o sentido próprio, o sentido denotativo. O que significa na real, no sentido real? A prova de matemática vai ser mamão com açúcar. A prova de matemática vai ser Matemática vai ser fácil. Vai ser fácil, muito bem, Kailane. Então é só escrever aí na letra A, fácil. Letra B. Se você se atrasar, vai dançar. O que significa vai dançar aí? Não é Vai se dançar, atrapalhar, não. tipo isso. Que não vai? Vai ela se não vai atrapalhar, tipo isso. Vai dar ruim. Exatamente. Vai se atrapalhar, vai se sair mal em alguma situação, não é isso? O tio tava bebendo água. O que foi na A? Fácil. Ah, tá. Letra C. Não tenho mais gás para escalar montanhas. Não tem mais Qual é o fôlego. sentido de Fôlego. gás? Fôlego. Não tem fôlego. Não tem mais fôlego para continuar. Força, fôlego, energia. Tia, botei força. Sim. Este livro que estou lendo é show. Show Bom. significa o quê? Quer dizer, tipo, o Esse livro é que eu muito estou bom. lendo é muito bom. É Ele é ótimo. legal, ele é bom, ele é engraçado. Muito bom, sensacional, né? Qualidades positivas. Pessoal, da 45 até a 49 nós já fizemos, certo? Sim. Sim. A 50 e a 51 não, né? Às 50 e a gente parou, tia? Já fez Ah. a 51 também. A gente parou, tia? 50 e 51 também, Nathalie? Tia, a gente fez Fez até a 57, tia. A gente tá na 58 agora. Calma aí. Não, mas tem umas aí que eu passei para casa, ó. A 54 e a 55 eu passei para casa, não? A 58 também, tá marcada aqui. então bora corrigir. Foi isso? Eu não fiz. Então, a 50 e a Sim, 51 já sim. foram feitas. A página 52, nós vimos na última aula, 53 também. E aí, a 54 e a 55 ficaram para casa, que é sobre poema. A 54, a 55 e a 58 também. Isso, muito bem. Então, vamos para 54, que é continuação aí das perguntinhas sobre o poema Quarto de Costura. Número 3 está assim, página 54. Releia os seguintes versos do poema. Minha mãe me ensinou a costurar. Meu pai me ensinou a escrever. Escrevo as costuras dela e costuro as palavras dele. Costuro na máquina de escrever, escrevo na máquina de costura. Letra A. O eu lírico fez uma inversão de ações, usando o verbo escrever para ações relacionadas à costura e o verbo costurar para ações relacionadas à escrita. Que efeito de sentido essa inversão causa no poema?
E aí? Que ela usa os dois. Tanto a escrita quanto a costura no seu cotidiano. Como assim? Não achei que isso fosse certo. Mariana falou, não. Se Não, qual é o efeito de sentido? Olha lá, minha mãe me ensinou a cotidiano. costurar, meu pai a escrever. Costuro, olha lá, costuro as palavras dele. E costuro na máquina de escrever. Escrevo na máquina de costura. Há uma inversão aí das ações entre o verbo escrever e o costurar. Que efeito de sentido essa inversão causa aí no poema? E aí? Que está costurando, quer dizer, que ele escreve a costura. Não. Não. Na verdade, pessoal, essa inversão mostra a importância tanto dos ensinamentos do pai, né, quanto dos ensinamentos da mãe, né? Que, de certa forma, escrita e costura aí no texto se misturam entre si, né? O Eulírico escreve sobre as costuras da mãe, no caso, sobre as lembranças da infância, e trabalha as palavras de modo quase artesanal ao escrever o poema, como se estivesse as costurando, como se ele costurasse as palavras, tá? Tia, posso botar assim, ó? Oi. Essa versão se refere a quão importante é o ensinamento dos nossos pais. No caso dos nossos, não, porque aí é o Eulírico falando dele. Então, você vai colocar que essa inversão mostra a importância dos ensinamentos do pai quanto dos ensinamentos da mãe do Eulírico, Professora. que é a voz que fala no poema. Ai, me irrita. Oi. Vou pegar o lápis aqui pra falar a resposta. Eu botei que os aprendizados do pai e da mãe são importantes. Só isso. Então, deixa eu falar. Isso. Ô, tia. Oi. Você pode repetir isso aqui devagar? Porque eu escrevo muito devagar. Pessoal, escrevam com as palavras de vocês. Essa inversão mostra a importância. Pode ir. Tanto dos ensinamentos do pai, quanto dos ensinamentos da mãe. E aí vocês podem falar que a escrita e a costura se misturam entre si no poema. Vamos lá, número 4. A escolha das palavras é muito importante em um poema. Aliás, eu pulei a letra B. O que você achou da construção desses versos? E aí? Uma resposta O que pessoal. vocês acharam? Interessante, É tia. uma resposta pessoal. Isso Ah, tá. é interessante, Nathalie. Eu botei legal e interessante. Isso. Eu achei assim muito criativa, né? A forma com que o Eulírico brinca com as palavras. Escrevo as costuras dela e costuro as palavras dele. Então, achei assim bem criativo, né? Aí a resposta é pessoal, cada um vai colocar o que acha. Tia, meu céu travou.
Vamos lá. Número 4. A escolha das palavras é muito importante em um poema. Complete o quadro a seguir com as palavras usadas no poema que se relacionam com os campos da costura e da escrita. Vamos lá. Então, quais palavras lá no poema têm a ver aí com o campo da costura? Costurar. E aí? Costurar. Vamos voltar lá para Costura. 52. Costurar. Oi? Costurar, costuras, Costura. máquina de costura. Não. Costura é o nome que está no quadro. Costura já é o nome que está no quadro. Costuro. Não. Costurar. Quais são as palavras lá no poema? Não. Costura já é a palavra que está aí. Vocês vão ver quais palavras Linhas. foram usadas lá no poema e tem a ver com o campo da costura. Linhas. Ponto de sombra. Linhas. Linhas. Como? Ponto de sombra. Linhas. Não. Ponto de... Bainha, ponto de sombra lá, sim. franzido. Bainha, franzidos. Nervurado. Mas o quê? Nervurados. Ponto de sombra. Também. Babado. Franzido. Franzidos. Isso aí, Davi. Matiz. Então, pessoal, tem uma porção de palavras lá no poema que tem a ver com o campo da costura. Vocês também, podem colocar também. Bainha, babado, linhas, né? Tudo tem a ver com costura. A gente pode colocar só 3. Agora, vocês vão ver o que tem a ver com a escrita, que também foi dito lá. Babado. Não. Vírgula. Vírgula. Peraí. Eu achei aqui, ó, 2 pontos. 2 pontos. 2 pontos. Oi. Eu só para ver se meu microfone tava travado, porque às vezes ele trava. 2 pontos, mais o quê? Tem mais. Entre. Não. Vírgula, 2 pontos. E com a escrita? Não, peraí. Ponto. Nós já falamos 2 pontos. Tem Não, também 2. palavras. Escrevendo. Máquina de escrever. Tem até o desenho aí da máquina, né? Da máquina ligada aí à agulha. Ô, professora, Oi. você já percebeu uma coisa aqui nessa máquina de costura, nessas letras aqui? Se você juntar todas elas, forma a palavra quarto de costura. Foi uma coisa que eu percebi. Sim. Ponto de Aí, sombra. que é o nome, né? Tia. Isso aí, Kailane. Tia. Ponto de Oi. sombra. Oi. Hã? O quê? Ponto de Ela falou ponta de sombra, nada a ver, eu já falei, é costura. Não tem sombra, não. É lá em costura. Na escrita é só isso, pessoal. Vírgula, 2 pontos, palavras e máquina de escrever, tá? Agora vamos ao número 5, que é para cá. O que é valorizado nesse poema? Os ensinamentos dos pais. E aí? Os ensinamentos dos pais. O ensinamento dos Então, do meio.
55, vamos. Oh, yeah. Agora vamos para a página 55, número 6. É possível dizer que nesse poema o eu lírico destaca as lembranças do passado? Sim, Sim. eu acho. Sim. Sim, E aí ele nós disse vamos como que a justificar. mãe e o pai dele ensinaram a escrever e a costurar. Sim, mas nós vamos justificar essa resposta, esse sim, com alguns versos do poema, né? Que nos remetem à lembrança, à memória. Quais são ó? Quais são os versos aí que mostram que o eu lírico destaca as lembranças do passado? Minha caixa de linhas é colorida, minha memória é de ponto de sombras atrás, cheios de histórias. Minha memória é de ponto de sombra, memória, lembrança. Mais o quê? Tem a minha lembrança. Vivendo, me lembro das Os palavras do versos meu pai. Vários. Isso, Ângela. Vivendo, me lembro das palavras do meu pai. Ou seja, também é uma lembrança que ele tem da infância. Escrevendo, costuro cada ponto e desaponto. Quando ele diz assim, e minha lembrança também, né? Então, vocês vão escolher aí alguns versos que justifiquem esse sim. Professora, Oi. você pode falar a página aqui que eu perdi rapidinho? 55. Ah, tá, obrigada. Agora vamos para o número 7, pessoal. Veja os significados da palavra entremeio de acordo com um dicionário. Entremeio, substantivo masculino, né? Que são essas siglas aí, nós já aprendemos isso. 1 e 2, porque existem duas acepções para essa palavra, dois conceitos. Primeiro conceito, entremeio significa espaço, coisa, tempo, etc., que se encontra entre dois limites, intervalo. E um segundo conceito, faixa bordada ou rendada entre duas peças lisas. Agora releia os 2 últimos versos do poema e explique o que você compreendeu deles, tá? Então vamos lá, ó. Os 2 últimos versos do poema. Sendo sou matiz bordado no entremeio dos meus pais. Sabendo que entremeio tem esses 2 significados que eu acabei de ler, Quer dizer, é um espaço entre o pai e a mãe dele. Como se fosse uma separação dos pais. Hã? Dos pais dele. No poema, olha só, vocês repararam que a palavra entremeio, lá no poema, está sendo empregada com sentido figurado? Sim. Olha lá. No entremeio dos meus pais, está sendo empregada no sentido figurado, né? Sim. Representando que o eu lírico é o quê? E aí, no entremeio dos meus pais? O lírico é esse garoto, parece. Não sei. E o que ele quer dizer com isso? Eu não sei não. Com essa palavra entremeio, que lá está sendo empregada no sentido figurado. Não sei. É um espaço entre os pais dele. Ele quer dizer... Na verdade, não, porque ele está no sentido figurado. Então, ele quer dizer que, na verdade, ele, o eu lírico, é o resultado do que ele aprendeu tanto com o pai quanto com a mãe. Tudo que ele é hoje, tudo que ele sabe, tudo que ele é o resultado do que aprendeu com o pai e com a mãe. É por isso que ele diz no entremeio dos meus pais, tá? Tá, mas agora como que a gente vai colocar? Quando ele diz assim, ó, no penúltimo verso que ele diz assim,
Sendo, sou matiz bordado. Quando ele diz matiz bordado no entremeio dos meus pais, ele mostra essa combinação de características dos ensinamentos, tanto do pai quanto da mãe, tá? Então, vocês podem escrever aí com as palavras de vocês que a palavra entremeio foi empregada com o sentido figurado. Reparem que aí tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Então, nós temos que explicar direitinho a resposta, tá? Vocês podem começar dizendo que a palavra entremeio, do jeitinho que está aí no número 7, foi empregada no sentido figurado no poema vírgula, representando que o eu lírico ou o eu poético, que é a mesma coisa, representando que o eu lírico é o resultado do que aprendeu com o pai e com a mãe. Ô tia, aqui, peraí, foi empregado no sentido figurado? Representando que o eu lírico é o resultado do que aprendeu com o pai e com a mãe. Como alguém botar no chat, não é melhor não? Acho que não precisa não, pessoal. É só acompanhar aí. Agora vamos para o número 8. Depois eu pego com alguém. Vamos lá, número 8 diz assim: cada linha de um poema recebe o nome de verso. Nós falamos isso na última aula. Os versos podem ser agrupados em blocos chamados estrofes. Sabendo disso, escreva nos quadrinhos a quantidade de versos e de estrofes desse poema. Eu comentei na última aula que esse poema era composto por uma única estrofe, porque era, sei lá o que você tinha falado, mas era uma única. Olha lá. São 19 Exatamente, versos. Exatamente. O quarto de costura possui uma única estrofe bem grandona, tá? Reparem que é diferente. Ó, é diferente do poema apresentado na página 56. Ó, as estrofes já estão separadinhas pelo espaço em branco, tá? Então, o poema Quarto de Costura, ele é composto por uma única estrofe bem grande, ó. Sim. E a quantidade de versos nós temos que contar, ó, cada linha 19. das estrofes. Quantos versos? 19. 19. Bem.
Então, aí em versos vocês vão colocar o número 19 dentro do quadrinho e em estrofe vocês vão colocar o número 1. Vamos lá. Número 9. Analise a estrutura dos versos nesse poema. Vamos reparar os versos desse poema Quarto de Costura. O que é possível observar em relação ao tamanho, ao início e ao final deles? Eles possuem o mesmo tamanho, cada verso desses aí? Não, são de tamanhos Não. diferentes. Não, são de tamanho diferente. Repara, ó, o primeiro verso é maior que o terceiro, Sim. né? O terceiro é um pouco menor, o quarto também é um pouco menor. O verso que diz assim: minha memória é de ponto de sombra. Ele é bem longo, ele é maior do que muitos outros, né? Então, os versos Professora, o não têm o maior mesmo... verbo, verso, na verdade, acho que é isso. Ah, É o escrevendo, costuro, cada ponto e desaponto. Acho que é esse, ou então, eu não me lembro das palavras do meu pai. Um a desses dois, Rafael. sim, a pergunta é: o que é possível observar em relação ao tamanho, ao início e ao final deles? Nós já percebemos que os versos não têm o mesmo tamanho. Então, vocês já podem iniciar a resposta escrevendo: os versos não têm o mesmo tamanho. Agora está pedindo para analisar o início de cada verso. A primeira letra de cada verso. O que vocês observam aí? A primeira letra aí de cada verso. Porque cada um termina falando sobre os pais. Não. Agora é o Eu início não de entendi cada o que você verso. perguntou. O início de cada verso. As letras. Observem as letras iniciais de cada verso. Elas são M. iguais. C. É basicamente tudo isso, professor. Só tem um pouco Hã? diferente que é F. A maioria é M, C e F. Não, mas não é sobre isso, não. O que esses versos aí tem no início? Não sei. Qual é a diferença entre um e outro? O início de cada um? Não sei não. Nem todos são iniciados com maiúscula. Olha lá. Minha mãe me ensinou a costurar. Sim, letra maiúscula, é o início, né? Porém, nem todos versos se iniciam com letra maiúscula. Tem alguns com letra minúscula, depois tem outros com letra maiúscula novamente, né? Então, aí vocês vão colocar uma vírgula. Nem todos são iniciados com letra maiúscula. Aí está perguntando sobre o tamanho, o início e o final deles. Então, já falamos em relação ao tamanho, que eles não têm o mesmo tamanho. Nem todos são iniciados com letra maiúscula. E agora, em relação ao final de cada verso, o que vocês percebem aí? Geralmente, no final de uma frase, de um texto, de um verso, nós utilizamos o ponto final. Mas o que acontece nesse poema? Que nem todos os versos têm ponto final. Exatamente. Ué, mas o último verso Nem ele botou todos. ponto final. Mas nem todos têm ponto final. Uns têm vírgula e outros têm ponto final, né? Então, vocês vão dizer aí que nem todos são iniciados com letra maiúscula e finalizados com ponto final. Nem todos são assim.
Agora vamos para a página 58. 58. Isso. Número 5. Releia os versos a seguir em voz alta. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Quais sílabas de cada verso são pronunciadas com maior intensidade? Contorne-as. Vamos lá. Qual é a sílaba mais forte de naquelas? Fagueiras. Quer. Fagueiras. Não. Pera. São só as sílabas mais fortes, não é a palavra toda. Ah, tá. E naquelas, qual é a sílaba mais forte? Quer. 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 E fagueiras? Fagueiras é em. É, peraí. Gay. É gay. Gay. Vocês vão circular, tá? Vão circular. Em sombra? O som. 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 Em bananeiras? Ney. Ney, muito bem. Agora falta debaixo. Debaixo? Debai. Bai. Vai. E laranjais? Ran. Jaz. Não. Jaz. Jaz. Muito bem. Jaz. Jaz. Jurava que era Urão, porque tava com N. Vamos lá, então. Letra B. Essas sílabas mais intensas ocorrem de forma ordenada, ou seja, com intervalos regulares, ou de forma desordenada em posições variadas. Explique. E aí, pessoal? Essas sílabas aí Acho que é estão uma de forma posição ordenada, né? Eu acho que é posição ordenada pra mim também. Reparem, naquelas fagueiras, soneiras, né? Então, vocês vão dizer que as sílabas mais intensas ocorrem de forma ordenada. Com a exceção aí de sombra, reparem, elas aparecem sempre na segunda e sétima sílabas poéticas, Sim. Também. tá? Agora confia. Tem algumas páginas que eu estou vendo aqui, pessoal, de coisas que nós já aprendemos também. Acentuação de monossílabos tônicos, de oxítonas. Aí no último capítulo tem acentuação de paroxítonas e proparoxítonas. Vamos lá, letra C. Que efeito essa organização das sílabas mais intensas gera nos versos do poema? Nós falamos sobre algo chamado ritmo aí, né? E Sim. aí? Gera um ritmo no poema. Isso. Ritmo e musicalidade, como se o poema ele fosse cantado, né? Através dessas sílabas aí mais intensas, que a gente aumenta um pouco o tom de voz para falar. Então, gera ritmo e musicalidade.
Eu botei gera um ritmo e uma musicalidade. Igual você falou. Gera ritmo e musicalidade. Vamos lá. 6. A seguir, leia uma quadrinha popular. Todo mundo conhece essa quadrinha? Acho que sim, né? Sim, batatinha quando nasce, Eu conheço. correndo pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Isso é clássico. Isso aí. E aí tá perguntando quais palavras dessa quadrinha que rimam, que tem sons semelhantes, parecidos. Quais são as palavras? Batatinha rima com o quê? Nasce, batatinha, menininha. Batatinha com menininha. Tem sons semelhantes, não é isso? Sim. Então vocês vão colocar assim: batatinha, tracinho, menininha, que são um par, tá? Batatinha, Depois vamos colocar um ponto vírgula. E batatinha, aí, quais mais palavras rimam? Chão rima e com o quê? mão. mão em mão. Só tem mais. Coração. Chão, mão E coração. 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 Não. Então, aí nós temos 3 palavras que rimam. Tem os mesmos sons finais: chão, mão e coração. Letra B. Em que posições dos versos essas rimas aparecem? Essas rimas elas se encontram no meio, no início ou no final? Se encontra no final, no começo. No No final. final, Na verdade, nos começo três. e... É, no Esse final, três. começo e meio. Então, não sei. Agora, No início, Colocar nas 3 sim, no posições. início, primeiras palavras. ei, Nas no 3 início, posições, ó. No início, batatinha, esparrama e menininha são as palavras iniciais de cada verso. No final também, ó, coração, chão, dorme. E tem a palavra mão, que está no meio do verso. Então, vocês vão colocar que é no início, no meio e no fim dos versos. deixa eu só copiar aqui com as palavras da quadrinha rima. Peraí, rapidão. Tia, eu botei nas 3 posições. Sim. Início, meio e fim. Tia, qual é a página que eu omiti? 58. Leone. Vamos lá, pessoal. Letra C. Quais sílabas de cada verso são pronunciadas com mais intensidade? Contorne-as. Então, nós vamos fazer assim como no número 5, tá? Eu vou falando das palavras e vocês vão me dizendo a sílaba mais forte. Em batatinha, qual é a sílaba pronunciada com mais intensidade? Tim. Ti. Ti. Então, você tem que circular o ti. Nice. Nas. Na. As. Esparrama. Rã. Rã. Vocês vão circular o segundo R com o A, tá? Porque na separação silábica, os R's ficam separados, um em cada sílaba. Então, vocês vão circular o segundo R com o A. Uhum. Chão. Chão é um monossílabo, né? Uma palavra Então é com uma tudo. sílaba só. Então, vocês vão Eu circular tô a palavra inteira. tudo. A palavra inteira. Chão. Tia, pode ir?
Ni. O segundo ni. Ni. Segundo ni, isso aí. Dorme. Dor. 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 É o R. Mão. Não. É monossílaba. Exatamente. Monossílaba. Então, vocês vão circular a palavra inteira. E coração. Coração. Muito bem. Agora vamos lá, pessoal. De que forma é criado o ritmo nessa quadrinha? Com rimas. Então, mas com as sim, né? Mas o quê? Rimas, certo. Através das. Quer dizer, peraí. Através. Da pontuação, tia. Musicalidade Não. também. Como é que o ritmo é criado? O colega Através falou, das- através das das- rimas que o ritmo é construído. Através das intensidades das palavras. Exatamente. Por meio da regularidade das sílabas mais intensas, que são pronunciadas com mais intensidade, que são essas que nós acabamos de circular, tá? Então, através das sílabas mais intensas e das rimas. Peraí, professor. Agora o que a gente vai fazer, tia? Vamos continuar com o livro. Hoje é livro direto para a gente dar uma acelerada aí. Sim, tia. Embora na semana de prova vocês ainda vão ter aula, né? Eu preciso dar uma adiantada aí no livro por conta da matéria de verbo, que foi muito grande, e nós tínhamos que usar o caderno, não tinha outro jeito, né? Então agora eu estou dando uma acelerada aí. Sim. Mas algumas matérias aqui são repetidas, nós já vimos, inclusive agora a página 59, que nós vamos fazer exercícios de português referentes à acentuação de monossílabos tônicos e de oxítonas, nós já aprendemos sobre isso. Ô, página. Agora. Vamos lá, então. Mais 2 páginas aí, a gente fecha mais um capítulo. Acentuação de monossílabos tônicos e de oxítonas. O que são monossílabos mesmo, pessoal? Tipo, palavras de uma sílaba só. Tudo bem, Ângelo. E oxítonas? Oxítonas são... Esqueci. Como é que é mesmo? Oxítonas é aqueles que a intensidade está quer dizer, nas primeiras sílabas, na ordem da classificação, né? A última sílaba mais forte. Alguém estava falando certo aí. Da primeira. Isso, Ângelo. Então, monossílabos... Não. O Ângelo falou certo. Não, é porque eu tô falando da Monossílabos, classificação, tia. palavras... Porque o oxítona é a última e a ordem é de... Não. Traz pra frente. Mano, bora você tem... A resposta é a primeira. Calma, Mariana, eu nem li ainda. Então, pessoal, monossílabos, como o colega falou, são palavras de uma sílaba só e nós vamos ver agora a acentuação dessas palavras, tá? E das oxítonas também, que são aquelas palavrinhas em que a sílaba mais forte recai na última posição. Por exemplo, a palavra amor
A sílaba mais forte é mor, né? Oxítona, última posição. Então, agora nós vamos ver a questão da acentuação dessas palavras aí. No número 1, diz assim: a seguir, leia a capa do livro Vovô Deu no Pé. Qual é o significado da expressão deu no pé? E aí? Ir embora, fugir e Ir escapar. embora, fugir e escapar. Significa que ele foi embora, que ele fugiu, que ele escapou. Então, é a primeira opção. Letra B. Essa expressão é formada por 3 monossílabos. Classifique-os em átonos ou tônicos. Primeiro, quais são os 3 monossílabos? Quais são as 3 palavras de uma sílaba só? Deu no pé. Deu no pé. No pé. Exato. Deu no pé. Agora, quais deles são átonos ou tônicos? Qual deles, né? O átono é o no. É. E os tônicos são o deu e o pé. Exatamente. Muito bem, Davi. Então, vocês podem escrever assim: deu e pé são tônicos. Aí vocês destaquem. Pode ser com as aspas ou então sublinhando. Deu e pé tônicos. E o no, vamos sublinhar também ou destacar com as aspas. O no é tônico. Não é átono, tia. Átono, isso, desculpa. Com base na atividade anterior, pode-se afirmar que todos os Letra C. Com base na atividade anterior, que nós acabamos de responder, pode-se afirmar que todos os monossílabos tônicos são acentuados graficamente? Não. Não, porque Todos o os deu é monossílabos tônico, mas não é tônicos são acentuado. acentuados? Não. Nem todas as sílabas Então, tônicas são acentuadas. Nem todos os monossílabos são E aí acentuados. vocês podem utilizar o que a Ângela acabou de falar. Não, pois a forma verbal deu é um monossílabo tônico que não recebe acento. Eu vou colocar assim, tia. Nem todas as monossílabas e sílabas têm acento. Como, por exemplo, deu. Ok. Eu tô tentando criar uma resposta aqui, professor. Peraí. Isso aí. A que você falou no início estava perfeito. E aí? Posso partir para outra página? Pode. Por mim, pode. Página 60. A seguir, leia alguns monossílabos. Fó, sol, na, Todos os mês, monossílabos que, pois, lê, flor, nois, ré, em, voz e má. Quais deles são átonos? São pronunciados com menos força, com menos intensidade. Na, São. que, Peraí. É na, Sol que... não, sol não. Não, sol não. A, Que, que, lê... deixa eu ver. Voz, lê, não. Flor. noite, Nois não é forte. É tônico. nois. Nois é átomo? Não, nois é átonos. Falta só é. Nós que não é átono. Mas Em. nois é.
Tá faltando um agora. Em. Então, repetindo aí, ó, pessoal. Na. Que. Lhe. Nos. Nos. Tem acento. E em. Quais são os tônicos agora? Dó, sol, mês, luz, flor, ré, voz, má. Basicamente todos que têm acento. Praticamente. Primeiramente, todos os acentuados vão entrar nessa resposta, mas lembrando que nós acabamos de responder que os monossílabos tônicos nem sempre são acentuados. Existem palavrinhas que não são acentuadas e que são monossílabos tônicos. Então, aí nós vamos colocar todas as acentuadas, pó, mês, pois, Fiz todos, professora. ré, má. E quais são as 3 palavrinhas aí que não são acentuadas, mas que são monossílabos tônicos? Sol, Flor e voz. Sol, flor flor e e voz. voz. Isso aí, também tem que colocar. Letra C, muito fácil. Quais desses monossílabos tônicos que nós acabamos de escrever na letra B recebem acento gráfico? Pó, mês, pois, ré e má. Ok, certinho. Pó, mês, pois, ré e má. Já fiz a 3. Já? Sim. E aí, pessoal, tem uma regrinha de acentuação que diz o seguinte: os monossílabos tônicos vão receber acento gráfico quando terminarem em a ou as, é ou és, o ou os, tá? Que é o caso de pó, que é o caso de má, que é o caso de ré. Então, quando terminarem por uma dessas vogais, seja no singular ou no plural, vão receber acento. Agora, o número 3 diz assim: agora, analise a palavra vovô usada no título do livro. Quanto à sílaba tônica, como essa palavra é classificada? Oxítona, paroxítona ou Oxítona? oxítona, muito bem. E essa Só daí é marcar. muito fácil. Que vogal foi acentuada nessa palavra? O. É A o. vogal O. Ah, não tá certo. Deixa eu falar. Muito bem. Agora, no número 4, tá assim: a seguir, leia algumas palavras oxítonas. Amor, que eu até citei um exemplo ainda agora com essa palavra, né? Funil, paletó, bambu, babás, maracujá, ruim, cartaz, café, abacaxi, cantar, após, siri, anel e armazém.
Quais delas apresentam acento gráfico? Muito Paletó, fácil, pessoal. babás, maracujá, café, após e armazém. É só olhar o quadrinho lilás e ver quais palavras têm acento e escrevê-las aí na Acabei de linha. copiar. Paletó. Tempinho aí para vocês copiarem. Paletó, Paletó, babas, maracujá, babás, café, café, após após e e armazém. armazém. E acabamos aqui 60. E aí também tem a regrinha para sabermos quando uma palavra oxítona será acentuada ou não. As palavras oxítonas recebem acento gráfico quando terminadas em a ou as, é ou és, o ou os, em ou ens, tá? Como essas que nós acabamos de escrever. Professora, parece muito uma matéria lá que eu esqueci o nome. Mas tipo que... Eu não me lembro. Cara, mas tem uma matéria parecida com isso. Bem É. parecida. Deve ser regra de Acho que acentuação. bagulho é definido ou indefinido. Acho que é artigo. Não. Não me lembro. Mas tô ligado que tem Vamos lá, é então. mas gente, sim, vai. Então, agora, vamos para a página 61, que é a última página desse capítulo. Tá? Depois vem aquela página de conceitos. Número 1. Leia as manchetes abaixo e responda as questões. Letra A. Metrôs da China vão incorporar sistema biométrico de reconhecimento facial. E manchete B. Porto se prepara para navios de 366 metros. Qual é a classificação dessas palavras? Não, calma aí. Tem a letra A, que é para responder oralmente. Qual é o significado das palavras sublinhadas? Metrôs Quer dizer, de e bagulho de metros. trem. Metrôs com esse Quer dizer, acento. bagulho de trem. Eu gosto de crer em transporte. E o Isso, sistema de outro lado troço do navio quer dizer o comprimento deles. Sim. Isso. A Isso aí, medida. unidade de medida. Então, tem diferença de significado, tem diferença de pronúncia, tem diferença de escrita, tá? Na escrita, um é acentuado, o outro não. Na pronúncia, um se fala metrôs, sílaba mais forte, trois, e o outro é metros, sílaba mais forte, me. E os significados nós acabamos de falar também, que são diferentes, né? Qual é a classificação dessas palavras quanto à posição da sílaba tônica? Professora, eu sei Metrôs que é uma a palavra. metrôs é oxítona, a metrôs, que é de trem, essas coisas, e a metros é paroxítona. Muito bem, Ângelo. Então vocês vão colocar aí metrôs, oxítona. A sílaba mais forte é a última, trois, né? E Sim. metros, paroxítona, porque a sílaba mais forte é a antepenúltima, metros. Tia, pode repetir essa, por favor? Metrôs, oxítona. Metrôs, oxítona. Eu vou botar no chat, rapidão. E metros, paroxítona. Vamos só terminar essa página, tá, pessoal? E as que faltam aí, nós vamos terminar na semana que vem.
Vamos lá, letra C. Por que a palavra metrô recebeu acento gráfico? Ó, tem a ver Para com a não regra da página. confundirem com metros. Hã? É porque A ele palavra termina em O. metrô recebeu. Porque ele termina em O. Exatamente. De acordo com a regra lá no amarelinho, na página 60, uma palavra oxítona terminada em O ou em OIS, ela deve receber acento gráfico, tá? Sim. Então, vocês vão colocar exatamente a regra aí. Eu tinha engraçado que se Porque você tirar o acento do metrô, fica metros. isso aí. Como nós vimos ainda agora, metrôs e metros. Então, vocês vão dizer porque é uma palavra oxítona terminada em O. Aí coloquem o S entre parênteses, como na página 60. Tá? Agora é o seguinte. O relógio ele não mexe pelo canto. Alguém tá vendo novela. E lá mais tarde. Ou alguma coisa. Vamos lá, rapidinho para fechar, pessoal. Número 2. Releia um trecho da sinopse do livro A Biblioteca Mágica de Bibi Bolkin. Já de início, porém, parece haver algo de misterioso no diário de Nils e Berit. Acho que é Berit, né? Ao comprá-lo numa livraria, Nils conhece uma mulher estranha, alguém que ele e Berit haviam visto de passagem durante as férias. A mulher faz questão de ajudar Nils a comprar o diário. Uma esquisitice que ele não deixa de contar à prima já em sua primeira carta. Quais monossílabos tônicos estão presentes nesse trecho? E aí, são 3 palavras. Peraí, tava falando aqui. Monossílabo. Já. Tônico. Uma. 2 palavras. Mariana falou. Uma. Não, uma não. Uma Não, uma não. sílabas. Não. Não, Já. Eu falei. Não e já. Já a Mariana falou. Já, não, falta uma. faz. Faz. Então ficou já, não precisa ser nessa ordem, tá? Já, não e faz. Quais monossílabos tônicos estão presentes nesse trecho? Já. Quais deles são acentuados? Já Justifique e essa não. acentuação. Já e não. Não, tem um errinho aí. Ué. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas eu falei já faz um tempo que o tio não é considerado um acento. Tá? Lembrei, Para a você gramática, falou o mesmo, tio não, tio. Verdade. né? Ele é considerado um sinal de nasalização, né? De palavrinhas que parte do som sai pela boca e parte sai pelo nariz. Então, o tio indica nasalidade. Ele não é considerado um acento. Então, aí vocês vão colocar apenas o já, que é acentuado, e vão explicar qual é a regra de acentuação. Por que esse já é acentuado? Porque é um monossílabo. Ele termina em A. Ele é oxítona. Isso. É um monossílabo terminado em A. Então, a resposta é já, que é o único monossílabo acentuado. E a justificativa, pois é um monossílabo terminado em A. E aí, quando vocês forem colocar terminado em A, não coloquem esse A puro, não. Coloquem um tracinho ao lado dele. Do jeito que eu vou colocar aqui no chat, ó. Terminado em A. Ok. Tá?
Letra C. Quais palavras oxítonas foram usadas nesse trecho? E aí tem um monte, pessoal. Aí não tem como, né, professor? Ó, tem Vamos já, lá, quais são as palavras? isso, porém, Não, já diário. é monossílabo. Ah, é. Não, vamos lá. Porém, Ah, é oxítona. é uma oxítona. Tônica. Agora é oxítona. Sílaba mais forte é a última. Porém, mais o quê? Diário não é. Comprá-lo? Como? Comprá-lo, sim. Comprá-lo. Alguém? Sim, tá acentuado aí. Inclusive, vem falando dessa regra no final da página 60. Mulher. Alguém. Não, peraí. Não. Questão. Estão. Muito bem, Davi. Ajudar. Ajudar. Tem comprá-lo e tem comprar também. Comprar e contar também. Porém, nós já falamos. Porém, comprar. Alguém. Acho que já acabou já. Vocês ainda não falaram. Professora, haver, né? Como? Haver. Haver. Então, eu vou repetir porque aí são muitas palavrinhas, tá? Não precisa estar nessa ordem. Porém, vocês precisam colocar todas. Então, ó, porém, haver, comprá-lo, livraria. Não. Livraria não. Comprá-lo, mulher. Alguém. Vão conferindo aí. Questão. Ajudar. Comprar. E contar. São um total de 9 palavras oxítonas. Como? Já. Não, já não é monossílabo. Eu botei tudo isso que eu falou, eu botei etc. Isso. Última pergunta, letra D. Quais dessas 9 palavras recebem acento gráfico? Porém, comprá-lo, alguém que... Não, questão não. Porém, comprá-lo e alguém. Exatamente. Porém e alguém... tá pedindo para justificar essa acentuação. Porém e alguém. Por que são acentuadas? Porém e alguém. Professora, eu ia falar que porque tem mas eu acho que não ia ter a ver, não. A regra está na página anterior. Por que a palavra porém e alguém são oxítonas acentuadas? Porque termina em. Porque termina em. Isso aí. Quando vocês forem colocar esse em, coloquem o tracinho do lado também. Porque são oxítonas terminadas em. E comprá-lo, por que é acentuado? Eu não li, mas tem aí no finalzinho da página da aplicação. Porque termina em lo. Não, mas o porque homem...
Olha só, termina em A e é Porque seguido termina em LO, não é, tia? isso. Vocês lembram quando nós aprendemos sobre os pronomes? Lolá, lois, lás, noná, nois, nais. Então, quando uma oxítona termina em A, O, com essas vogais também no plural, e acompanhada dos pronomes lolá, lois, lás, elas também são acentuadas, tá? Então, aí vai ficar assim, ó, porque tá pedindo palavras que recebem acento e a justificativa. Vocês vão colocar porém e alguém, oxítonas terminadas em em. E comprá-lo, com esse acento aí no A. Comprá-lo. Dois pontos. Pois termina em LO, lo. E Aí em nós vamos... A. Mas vocês vão colocar assim, comprá-lo, forma verbal, que é o mesmo que verbo, forma verbal, oxítona, acompanhada do pronome oblíquo forma verbal oxítona, acompanhada do pronome oblíquo, oblíquo com QU, lo. Oi, pessoal. Foi, tia. Pra mim falta só o contrário. Então, aí nós encerramos mais um capítulo e na semana que vem a gente vai fazer as que estão faltando. Agora, olha só, antes de fazer a chamada, eu quero falar sobre as notas dos testes, tá? Lembrando que ainda tem alunos que não fizeram os testes ou fizeram um, mas não fizeram o outro. E na semana que vem já começam as provas. Então, daqui a pouco os testes vão estar sumindo de lá da plataforma. Eu vou falar aqui novamente, embora eu já tenha colocado no Zap, tá? Eu vou falar quais são as pessoas que estão sem nota ou que só fizeram um teste. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e depois até comunicassem aos alunos que não estão presentes, tá? Pedindo para que eles façam o quanto antes. Então, vamos lá, ó. Português. Só para relembrar, português foram 2 testes. O primeiro valendo 5 pontos e a segunda parte valendo 5 pontos, tá? Então, teve gente que entrou, fez só uma parte, outros que não fizeram nenhuma, outros que só fizeram a segunda. Então, era para ter feito as 2 partes, para somar 5 daqui com 5 daqui e dar 10, tá? Então, eu vou falar agora os alunos que estão devendo esse teste. Ana Clara só fez uma parte do teste. Então, eu não finalizei a nota dela. Tá? A nota dela está a lápis. Só fez uma parte. Brian, tá aí? Não. Brian, quem só fez a primeira parte do teste de português. Não fez a segunda. Então, também ainda não fechei a nota dele de teste. João Henrique. Deixa eu ver. Tá aqui na sala, tia. João Henrique, Não. você também só fez a primeira parte do teste de português. Tem que fazer a segunda. Sua nota tá a lápis. Tá? Lucas Miguel também só fez a primeira parte. Maria Eduarda também. Maria Eduarda tá na sala. Pois é. Espero que estejam me ouvindo aí.
Miguel Ferreira só fez a segunda parte, ou seja, a segunda parte é a que está aparecendo agora, porque foi a última atividade postada. Porém, falta a primeira. A primeira já está lá atrás, tem que ficar apertando ver mais, porque conforme os professores vão postando atividades, as outras vão descendo. Então, o Miguel só fez a segunda, mas não fez a primeira. Ô, tia, Tiago. eu não tô na sala. Tiago também só fez a segunda, não fez a primeira. Então, Tiago esses não nomes. tá. Oi, Mariana? Também não está. Pois é. Então, quem puder, depois repassa essas informações aos alunos que eu acabei de citar, tá? Então, esses alunos aqui ainda não estão com a nota de teste fechada, porque está faltando uma parte. Agora, vamos para a redação. Redação, eu coloquei o teste na plataforma terça-feira e foi um teste único com 10 questões, tá? Vamos lá, ó. Ana Clara não fez. E também não está na sala. Ô tio, acertei Brian. 9 de redação. Tá, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Brian também não fez. E não está. Davi, você também não fez, Davi. Eu? É. Deve estar Bom, na pelo... sala. A última vez que eu entrei na plataforma, que foi essa semana, que eu acessei várias vezes, seu nome não estava lá no de redação. Você fez o teste de redação? Acho que eu fiz, sim. Mas eu vou fazer de Então, novo, então. e confere. Teste de redação é um só. Foi postado na terça-feira. Felipe Gabriel, tá aí? Felipe tá, tia. Felipe Gabriel também não fez redação, tá sem nota. Vixe. Lucas Miguel também não. Mariana, sua nota também não tá aparecendo para mim. Tia, mas Redação. eu fiz. Mãe, quando que eu fiz? Quarta-feira eu fiz. Tá, eu não me lembro qual foi a última vez que eu acessei, né? Porque nós não temos tempo de ficar toda hora olhando, um faz outro faz amanhã, outro faz depois da manhã. Mas essa semana eu entrei algumas vezes e eu ainda não tinha visto seu nome. Mas eu vou entrar hoje e confirmo para você depois no Zap. Eu tirei 9. Milena Gomes também tá sem nota. E não E está. tá? Yasmin também tá sem nota. Então, são só esses que eu falei. Mariana, eu vou confirmar para você, depois eu te falo, tá? Davi também posso confirmar, e os que eu citei não fizeram ainda. Pessoal, façam o quanto antes, porque semana que vem é prova final. Tem aluno que nem teste terminou. Como é que a gente vai... Depois você avisa. Nota, se os alunos não fazem, não se preocupam, não entram na plataforma, nós temos que ficar atrás, pedindo, implorando para fazer. Então, avisem aí a esses alunos que eu falei o nome e que não estão presentes na aula de hoje, né? Deveriam. Hoje é 27. Agora me ajudem aí com a chamada. Minha parte. A Alexandra tá aí? Deixa eu ver. Lá embaixo. Tá, tia. Com o nome de Marcos Ferreira. Tá. Ana Clara não, né? Não. Ângelo. Eu aqui, presente. Beatriz. Não. Brian. Brian, não. Caio Cipriano. Não. Davi. Davi tinha saído. Ele tava aqui ainda agora, eu acho que ele saiu pra ver a internet dele. Tá, Da hora que você falou. Felipe. Presente. Felipe, faz lá a prova que tá faltando, hein? Tá. Giovana. Não tá. Não era nada. Gustavo. Gustavo tá. Vou falar presente. Deixa eu responder pelo chat. Quem aí pode falar presente. Isabela. Isabela tá. Presente.
Mesmo Mariana ajudando, respondam aí. Quem estiver, responde, tá? É que eu tava João com aquela grande Henrique. que não tava conseguindo tirar. Tá, tia. João Henrique tá. Presente. João Henrique, fazer atividade lá na plataforma, hein? Tô precisando da sua nota. Josias. Josias não. Mas Josias entrou hoje, né? Josias entrou. Eu tava aqui, provavelmente alguma coisa de internet. É. Kailane. Presente. Lucas Miguel, não. Nada. Maria Eduarda. Tá presente. Maria Fernanda. Nunca se viu na Terra. Não, né? Mariana. Tia! Mãozinha virtual. Hã? Levantou a mãozinha virtual. Só pra mostrar que eu tô aqui mesmo. Miguel Ferreira. Miguel, acho que não. Deixa eu ver. Não. Nada. Milena Gomes. Nada. Nathalie. Tá, irmã. Minha irmã tá, tia. Oi, tá presente. Ok. Presente. Richard. Richard tá. Tiago. Não tá no chat. Não tá. E nem E Yasmin. Yasmin. Nem a gente. Ok. Ok, então, pessoal. Bom final de semana para vocês. Família Até não vai embora. Fica. E vai dar notícia. Fica. Estudem bastante para as provas, tá? Eu vou te ligar. Tá. Então tá bem. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau. Gente, Beijo. tem aula de programa de saúde.